Agradeço ao Dr. Robert e ao professor Mário Santiago Carvalho o convite para participar neste conjunto de conferências do Instituto de Estudos Filosóficos. Esta conferência que eu hoje irei é a primeira de uma segunda, que se articula com a segunda, que irão depois perceber porque é que ela é importante. E depois, de facto, estas duas conferências são muito centradas no trabalho que eu tenho desenvolvido em torno dos polos Zé Marinho. A terceira, pelo contrário, é relativamente mais solta e, de algum modo, trabalho um problema que me interessa, que é a questão da subjetividade no pensamento europeu. Porque escolhi este tema e porque é que a questão das genes é uma dificuldade? A Teoria de Ser da Verdade é uma obra muito singular no pensamento português e europeu. Ela foi publicada há 60 anos, faz agora exatamente 60 anos, em fevereiro de 1961, e podemos dizer que não encontrou eco. Isto é, eu fiz o doutoramento sobre essas obras, algumas teses de mestrado, mas mestrado foram feitas também sobre a Teoria de Ser da Verdade, mas o que reconhecemos é que a sua qualidade extra-académica, isto é, o facto de se ter desenvolvido o José Marinho um pensamento fora das normas, dos protocolos, dos preceitos académicos, torna particularmente difícil que ela entre no trabalho, digamos, a produção científica que nós dizemos académica. É particularmente difícil abordá-la porque ela não admite partilhas, ela não admite cortes, ela não admite perspectivas, ela constitui um todo muitíssimo complexo e, no entanto, digamos, fundamental para nós compreendermos as questões que estão subjacentes no pensamento, vamos denominar metafísico, ontológico, um pensamento fundamental no século XX e provavelmente também neste século nós já estamos a ver. Por outro lado, há aqui uma situação interessante e importante. Marinho publicou muito pouco na sua vida. A obra que ele começa por surgir com uma obra em 1945, chamada O Pensamento Filosófico de Leonardo Coimbra, digamos, que celebra os 10 anos do falecimento do mestre, de que ele tinha sido aluno e um aluno muito privilegiado e muito estimado na primeira Faculdade de Letras do Porto, tão estimado que Leonardo Coimbra, quando redige um texto sobre Bergson, e que teria duas partes, convida o jovem Marinho a prefaciar o prefácio do mestre. Ele esteve para ser professor da Faculdade de Letras de Coimbra, foi convidado por Joaquim de Carvalho, em 1934, por intermédio, enfim, por relação com José Régio Pereira, que nessa altura dirigia a presença. A história é uma história particularmente interessante. Marinho, a convite de Joaquim de Carvalho, preparou uma obra para ser editada pela empresa da Universidade de Coimbra. Marinho teria, nessa altura, 30 anos, e ele organiza uma obra que denomina Aforismos sobre o que mais importa, e esta noção de que mais importa remete, por um lado, para Plotino e Platão, sobre o que importa pensar, o que no pensar é mais importante e mais decisivo. Esta obra foi entregue à imprensa da Universidade de Coimbra, mas Marinho, que era muitíssimo exigente consigo, pede a Joaquim de Carvalho que lhe devolva a obra, que lhe devolva o manuscrito, e vai retê-lo para acrescentar e modificar. Era uma obra dedicada a Leonardo Coimbra. Depois, nos anos 50, ele tenta novamente editar, está numa lista de textos, e depois, nos anos 60, já depois de editar a Teoria de Ser da Verdade, Marinho volta a tentar editar
sem êxito, porque não, depois tínhamos que... hoje não vou falar sobre aforismos, hoje não é a ocasião de falar de aforismos. Aforismos eram, de que nós temos um manuscrito e várias páginas datilografadas, estava tão reescrito e tão modificado que o Marinho desistiu de o fazer. Mas isto obriga-nos, antes de mais, a nós tomarmos em consideração a questão desta obra que ele publica em 45, o que o tornou relativamente conhecido, porque era uma obra que dava uma síntese geral do percurso, dos temas fundamentais de Leonardo Coimbra, e que era muito perspicaz em detectar as questões, evitando, por um lado, separar, ou evitando colar Leonardo Coimbra a uma certa perspectiva católica da sua última conversão e, por outro lado, defendendo dessa colagem ideológica ou religiosa e mostrando a amplitude, a densidade e a qualidade da sua reflexão e a importância do estilo e da imagética que ele utilizava. Tem havido várias polémicas depois da morte de Leonardo Coimbra em torno dessas características, e o José Marinho nessa altura, redige uma obra que ainda hoje se lê com uma absoluta pertinência, uma obra decisiva. Depois, ele, durante um largo período, publica vários pequenos textos, ou textos breves, sobre Guerra Junqueiros, sobre Sampaio Bruno, sobrevive, dadas, não vou aqui fazer biografia, mas sobrevive mal, dado que ele tinha sido acusado de cumplicidade moral do atentado a Salazar, o atentado anarquista de 37, e tinha sido retirado a licença de ensino, ele e a mulher. Ele tinha estado preso durante um período, mas não havia consistência nesta acusação. Marinho é solto, mas deixa de poder, portanto, sobreviver. Ele nunca chegou a ser assistente da Faculdade de Letras do Porto, que entretanto fechou, deixou de poder ser professor de liceu e vivia de traduções e de explicações. Vivia, portanto, com muitas dificuldades. Mas neste período, portanto, a partir de 45 e até anos seguintes, ele vai dedicar-se a escrever a Teoria da Verdade, que, portanto, tem um longo período de redação. E ela é publicada em fevereiro, como disse, de 61, e se a obra de 45 tinha sido pouco atenta, ou tinha recebido pouca atenção, porque ela conhecia no momento uma certa liberalidade da censura e pela introdução em Portugal de autores ditos do existencialismo francês, e, portanto, a novidade e a qualidade da obra tinha sido, de algum modo, passado à margem. O surgimento da teoria em 61 vai coincidir com o início das guerras coloniais, a sublevação em Angola, e também passa à margem dos sistemas. Há vários pequenos textos das pessoas próximas que o criticam muito, ou então fazem uma apologética pouco compreensiva, apenas um elogio. Depois ele, nessa altura, passa a ter um emprego no Centro de Estudos Pedagógicos da Gulbenkian, que por intermédio de Delfim Santos, que era nessa altura o seu diretor, recebe uma bolsa e escreve pequenos textos opúsculos mesmo, sobre o ensino da filosofia, sobre as exigências de uma antropologia que ele chama situada, tínhamos que compreender bem isso, e prepara com a bolsa da Gulbenkian, uma revisão do pensamento português contemporâneo em torno da noção da condição do destino e da verdade. Da verdade, da condição e destino no pensamento português contemporâneo. Essa obra é publicada já após o falecimento dele. Ele tem um problema oncológico grave e falece em 1975. A obra é publicada em 76 e coincide com o período mais ardoroso revolucionário, e também não tem uma grande recepção. Portanto, desse ponto de vista, Marinho é um homem que, apesar dos elogios de Eduardo Lourenço, de Fernando Gil, do José Gil, das amizades que o ligavam não só a Régio, Alva Ribeiro,
a Jorge de Sena, sempre reconhecido como o pensador, Marinho não é reconhecido como tal. Tal modo, quando eu fiz as disciplinas na Universidade Católica, eu ouvi-o mais ou menos referir em torno de um texto de Pinheiranda Gomes sobre as características da filosofia portuguesa, não mais. E foi com, por assim dizer, o meu encontro com Maria é um encontro de saldos numa feira do livro, em que encontrei o livro e me apercebi que estava perante algo muito extraordinário, porque apesar de não haver referências histórico-filosóficas, a teoria do ser da verdade dialogava com toda a tradição da ontologia e da metafísica, de um modo muito fino e muito implícito, muito, digamos, muito subtil, isto é, só quem de algum modo tinha seriamente pensado por Parménides, Spinoza, Hegel, enfim, estou aqui se calhar a ser um pouco presunçoso, mas eu, como jovem estudante, pensava que tinha seriamente dado atenção a estes autores, me apercebi do que é que ali verdadeiramente estava. E também foi nessa altura que percebi que, indo à Biblioteca Nacional, havia uma lacuna enorme. Havia estes 3 textos publicados, que eu vos disse, A Verdade, Pensou e Destino, o Pensamento Filosófico de Leonardo de Coimbra e a Teoria do Ser da Verdade, e entre eles não havia o mesmo nível, quer dizer, tínhamos um texto de interpretação e de hermenêutica, enfim, de leitura geral, de um panorama histórico-filosófico português, tínhamos uma obra muito centrada sobre um sujeito de autor, e depois tinha uma obra que sem referências nenhumas, que não tinha. Assim, e, nessa altura, tentei perceber e contactar a Biblioteca Nacional, com a coincidência de que a pessoa com quem eu falei foi a própria filha, que lá trabalhava, e que me explicou que ela e o marido, o Dr. Alberto Ferreira, tinham entregue o espólio e ninguém tinha perguntado por ele. E isto levou-me, então, à descoberta deste imenso espólio. E estamos a falar de um espólio de centenas de milhares de manuscritos que foi reunido, ou que permite reunir textos desde a juventude, desde poemas e contos de juventude, até aos escritos tomados em cadernos de apontamentos no leito do hospital. Portanto, temos uma obra imensa, uma obra vastíssima em termos de manuscrito e, portanto, a partir de um conjunto de apoios que eu tive das instituições GENIC, FCT, etc., me permitiram dedicar a reconstituição primeiro, à organização do espólio, depois ao seu inventário e à reconstituição de obras. Algumas deles, os conviventes, sabiam da existência, sabia-se da existência deste tal livro de aforismos, sabia-se da existência do texto sobre as sarapas escolares, mas pouco mais. E a reconstituição destes inúmeros textos permitiu criar, portanto, um corpus muito vasto, que passou depois, a partir de um certo momento, a ser publicado pela imprensa nacional e ainda irá continuar, não sei se pela imprensa, se por uma outra editora, e que hoje nos permite ter uma visão da qualidade, da densidade, da diversidade de textos em torno do José Maria. A questão da edição do texto é um problema muito complexo, não vou aqui vos falar sobre a questão das editio principes, não vos falar sobre as diferentes estilos e modos de trabalhar com inéditos. Claro que eu tive em conta o saber que já tinha sido acumulado não só na tradição filológica clássica, também os problemas colocados pela edição de Leibniz a partir de Hannover, dos arquivos de Husserl, de Wittgenstein, em Cambridge e Bergen. Também sabia do plano editorial da Gesamthausgabe de Heidegger, portanto, não estaria, por assim dizer, eu sabia que estava a lidar com um problema de uma extraordinária complexidade. Extraordinária complexidade, porque, antes de mais, havia um problema ético. Era-me dado sem escrúpulo acesso à reconstituição de obras que o próprio não tinha publicado.
deveria respeitar indicações, ou pelo contrário, deveria ser eu a ser o inventor de um autor? E se tendo acesso a material tão extenso e tão complexo, sem nenhum referencial de garantia, de academia, de rigor, não poderiam estar a inventar articulações que não existiriam, digamos, no acontecimento real da intenção e da escrita. Tudo isto me colocou inúmeras questões que eu fui ao longo dos anos pondo. Por exemplo, quando eu, nessa altura, entrevistei, porque eu não conheci o José Marinho, não? Depois Portugal é muito pequenino e depois percebi que havia muitas relações próximas, familiares ou outras, mas isso, na altura, eu não conheci ninguém. E, portanto, eu fui entrevistar as pessoas que eu tinha conhecido e fiquei muitíssimo, enfim, o problema era saber quem é que não o tinha conhecido. Isto é, desde Agostina Bessa Luís, enfim, aos nomes que eu já referi, às pessoas do chamado movimento da cultura portuguesa ou da filosofia portuguesa, às funcionárias com que ele tinha lidado na Fundação Carlos de Gulbenkian, as pessoas só me falavam ou só usavam termos de uma excepcional qualidade humana e de uma acuidade intelectual rara. E isto deixou-me ainda mais, digamos, obrigado a eu reconstituir também a figura e a personalidade, e esses dados foram particularmente importantes para ter dados e elementos que me permitiram pegar nesta massa informe de dados. Não é difícil explicar hoje quão informe era a mole de manuscritos e, estudando um pouco da filologia e da história da textura dos papéis, das normas ortográficas, do tipo de utilização de tintas. Por exemplo, quando é que foram introduzidas as biques? Isso permitia ter alguns elementos que davam sentido a esta orientação de reconstituição da obra. E, portanto, paulatinamente, com muitas incitações, fui reconstituindo o espólio e dando sentido a esta obra. Uma das questões que se colocava era mesmo isto, porque eram dito, por exemplo, pelas várias pessoas, Orlando Vitorino, era da opinião que se devia destruir tudo o que não tinha sido publicado. Outros, pelo contrário, esperavam ardentemente, enfim, com muita ênfase, o trabalho que eu estava a desenvolver. Por exemplo, Fernando Gil, depois vi as cartas que eles trocaram quando Fernando Gil foi para Paris, lhe pedia, enfim, que lhe escrevesse um texto de explicação de uma das noções fundamentais da teoria da verdade, chamada A Assunção do Nada. Outros queriam perceber porque é que Leonardo Coimbra tinha induzido um jovem aluno a fazer algo que depois para nós se tornou muito óbvio, que é encontrar uma metafísica, um pensamento especulativo em Teixeira de Pascoais e fazer aquilo que Heidegger vai fazer com Hölderlin a partir dos textos e dos seminários dos anos 30. Portanto, o Marinho fez isso em 1925, que foi a sua dissertação de licenciatura. Portanto, havia aqui inúmeras situações de interesse e, sobretudo, havia a necessidade de compreender, tendo ele praticamente sido contemporâneo e coetâneo contemporâneo de Heidegger, como Heidegger é um pouco mais velho, mas morre praticamente no mesmo ano, em 76, Marinho é um bocadinho, em 1904, e morre em 75, como é que ambos tinham colocado as questões fundamentais da ontologia de um modo essencial. E aquilo que me parecia, e digamos, quando nós lemos o texto da teoria e da verdade, o aspecto fundamental que os distingue é o conceito, a extraordinária relevância que tem a noção de responsabilidade do pensador
em Marinho, e o modo como essa responsabilidade confronta-se com o correspondente sentido em Heidegger. Claro que na altura, nessa altura estava-se já já no caso Farias, já se conheciam os textos do reitorado. É verdade que não se conheciam ainda os cadernos negros, e, portanto, ao medida dos anos, esta questão do sentido da ética e da responsabilidade do homem sábio, do homem que se exige, o pensador decisivo, se tornou mais acutilante. Deixa-me eu passar rapidamente para este PowerPoint que eu procurei para vos permitir, não sei se... já estão a ver o PowerPoint? Ainda não. Não? Deixa-me ver se eu volto atrás. No canto inferior direito... Somente, deixa-me já ver, sim. Aqui, sim. E agora? Tampouco. Agora sim. Pronto, muito bem. De alguns aspectos que nós vemos aqui é esta do lado da coluna do lado direito. Vocês iriam ver a lista dos textos que foram publicados por Marinho. Conseguem ver ou alguma sobreposição das imagens? Conseguem ver, muito bem. E verão que, além dos contos e poemas que Marinho fez publicar na revista Faculdade de Letras do Porto, há ensaios na Presença, na Seara Nova, da revista Portugal, alguns ensaios bastante interessantes. Há o Pensamento Filosófico de Leonardo Wendel 45, há artigos no 1º de janeiro no Diário Popular, depois a Teoria da Verdade e o tal opúsculo Elementos para a Antropologia Isolada, o outro opúsculo Filosofia e Ensino à Iniciação, Verdade, Condição e Destino. E do lado esquerdo é um resumo de muitos outros textos que hoje é possível. Sobretudo, também é possível hoje compreender que o pensamento de Marinho se organiza, sobretudo, a partir, digamos, estes são os projetos que se organiza a partir de vários registros hermenêuticos muito diferentes, para os quais muda até o modo, o estilo, o modo como ele articula as questões. Há, portanto, intenções de digamos, de escrever ensaios. Há por um lado, uma proximidade, uma distância relativamente a António Sérgio, e é possível perceber que os ensaios que ele publica, ou dos artigos que ele publica nos jornais, ele procura ultrapassar digamos, uma certa superficialidade reflexiva que ele encontra em António Sérgio, e isso se vê até de umas formas muito questionadora, interrogativa, mesmo nestas formas. Depois ele é um excepcional exegeta, hermeneuta e intérprete de uma série de outros pensadores, que constituem um outro registro, em que ele pratica esta tal exigência de pensar exegeticamente, isto é, com um enorme sentido do que lá está, do que foi pensado e dito, e ao mesmo tempo passa por um registro verdadeiramente hermenêutico. E depois há, e isso é o núcleo fundamental do seu pensamento, uma dimensão meditativa, especulativa, e essa dimensão nós vemos-la separar-se desde os primeiros momentos, porque nós temos o acesso a uma espécie de commonplace book, são cadernos de reflexão de cultura e a vida, em que ele começa a escrever quando tem, portanto, em 1924, tem 20 anos, e vai redigir ao longo deste século, dos 30 anos, e é este texto onde estas anotações, ainda muito juvenis, em que nós percebemos que livros é que leu, que reflexões é que teve, com quem é que dialogou, como é que viu a crise da Primeira República e a ascensão da ditadura militar e também as tentativas, por exemplo, da renovação democrática, de haver soluções democráticas antes da Constituição de 1983, e é digamos,
um conjunto de textos juvenis onde ele vai retirar os elementos para escrever os aforismos sobre o que mais importa. E este núcleo meditativo é constituído, segundo o próprio Marinho, por 3 obras fundamentais. Os aforismos, que ele considera uma obra ainda demasiado humana, demasiado humana, ainda presa a uma série de pressupostos antropológicos modernos, a teoria do ser da verdade e uma obra, um conjunto muito complexo, que é exatamente a última fase, que se chama, tem vários títulos: Explicação da Assunção do Nada, da Assunção do Nada para a Liberdade Divina, Novos Fragmentos e Aforismos. É uma obra inférrima, uma obra imensa, enfim, nesta edição que eu estou a preparar vão ser 3 tomos, onde por um lado ele tenta explicar a teoria ser da verdade, mas avança, e é isso que é interessante, de algum modo supera a própria teoria dos seres da verdade. E este é que é o aspecto fundamental. Nós temos um autor que de início ao fim permanece um sujeito interrogativo, capaz de distanciar de si próprio e de se admirar continuamente e de procurar com uma absoluta sinceridade e lucidez aprofundar as questões essenciais. E, às vezes, ele pergunta: estás perdido, leitor? Já estás, rodopiaste comigo, não sabes, não percebes como são as crianças, e isso é muito interessante. Tal como há no meio do espólio, notas assim: meu caro organizador dos meus papéis, não te aborreças com o trabalho que eu te estou a dar. E, portanto, isto torna a relação com o trabalho do Marinho muitíssimo interessante. Eu, como já há muitos, não sei, estava há 30 ou 40 anos que trabalho com o Marinho, e é sempre uma surpresa. E é sempre muito profundo prazer intelectual e de um enorme estímulo a reconhecer. Mas uma das questões fundamentais que eu já vos disse era saber se eu devia ou não publicar. E a certa altura, no meio dos papéis, aparecem, escritos mais ou menos em 64, digamos, vários esquemas que mostram que ele tinha perfeitamente a ideia da organização das obras que ele achava relevantes, que deviam ser publicadas, e além disso, coisas muito interessantes. Ele desenvolve a ideia de um pensamento sistemático, ao mesmo tempo aforismático. E tenta, enfim, nós vemos 3 aspectos do sistema: cosmologia poética ou mística, da assunção do nada, a filologia da partícula, que não explica muito bem o que é que ele entende por isto, e depois uma série de outras obras. Por exemplo, a obra Verdade, Condição e Destino chamava-se Razão Crucial. E aqui a questão do crucial é mesmo um dos aspectos fundamentais, e aqui eu pude, por assim dizer, ter a certeza de que as minhas tentativas de reconstituição tinham acertado, correspondiam verdadeiramente ao que ele pretendia. Portanto, aqui faço aqui um pouco a apresentação do que é que nós conhecíamos inicialmente e depois os volumes que foram publicados ao longo destes últimos anos e que permitem hoje ter, por exemplo, e que é um aspecto que me interessou aqui hoje apresentar, ter uma leitura sobre a teoria do ser da verdade através da reconstituição dos diferentes estádios da sua redação. E estes diferentes estádios da sua redação, que começa em 43 e provavelmente termina em 60, depois a obra foi entregue no final de 60, os últimos dados de datação dos textos são de abril, maio de 1960, e portanto ele
a obra, ele diz que houve 14 versões, se calhar até houve muito mais. Mas achei, e pôs-me, digamos, como questão e interesse filosófico percebermos o que é que nós podemos aprender das características internas e das exigências internas da teoria do ser da verdade, conhecendo as versões e os caminhos dessa sua redação. Depois, a fase que agora está em preparação são os textos posteriores à teoria do ser da verdade, e são também bastante numerosos. Há uma parte que é de explicação da teoria e de tentativa de escrever o tal obra sobre a Assunção Nada a pedido do Fernando Gil, ou por questão do Fernando Gil, a enigmática da Assunção do Nada, ou da Assunção do Nada para a Liberdade Divina, enfim, textos. Depois um conjunto imenso de novos aforismos e fragmentos, esse sim, de muito interesse. Depois os textos que foram sendo produzidos no âmbito das suas funções, no Centro de Estudos Pedagógicos, os elementos para a antropologia situada, eu falarei isso no próximo dia. Há muitos outros fascículos, ele devia ter publicado 15 fascículos, só conseguiu terminar um. Textos sobre a imagem e imaginação, são textos do final dos anos 60, e nos quais é fundamental uma reflexão sobre poesia e filosofia em torno de Teixeira Pascoais, Fernando Pessoa e José Régio, e depois as obras finais, que incluem já uma reflexão sobre o acontecimento de 25 de Abril, e de fim o meu propósito editorial é também publicar os tais cadernos da juventude e sobretudo a correspondência. E a correspondência é excepcional, quer dizer, não devem ser 1 ou 2 volumes, eu não sei como é que os editores irão ter, mas nós temos uma correspondência belíssima com José Régio, com Álvaro Ribeiro, com Adolfo Tavares Monteiro, cartas com Dalila Pereira da Costa, comoventes, mas não há facilidade em Marinho. Quando eu falo com entusiasmo da obra dele, é porque em nenhum momento ele desilude. Em nenhum momento ele tem uma palavra desagradável, no sentido... Não é que ele não seja lúcido, por exemplo, há coisas, quando aparece o Joel Serrão ou Eduardo Lourenço, ele diz, enfim, reparem que eles são muito novos, ele diz, eles querem que nós falemos, mas nós deixamos de falar de alguma coisa, eles vão de aprender. Portanto, há aqui o Eduardo Lourenço, ele, depois, quando ele... depois do falecimento de 69 de António Sérgio e a análise que Eduardo Lourenço faz sobre o Sérgio como mito cultural, Marinho é muito sincero na enorme qualidade que ele reconhece a Eduardo Lourenço. Mas, e isto é que é para mim é fundamental, Marinho não tem nada a ver com a filosofia portuguesa. Quer dizer, é um equívoco considerá-lo ligado ao movimento da filosofia portuguesa. Ele vai colocando uma série de objeções a Álvaro Ribeiro e a certa altura diz há que acabar com este disparate, com esta tiara na cabeça do Álvaro Ribeiro. As filosofias são situadas e existem porque os pensadores estão situados. Não há movimentos comuns. O que há é qualidades do pensador singular. O que me interessava, por um lado, dar-vos conta, enfim, eu pus agora aqui numa página, é uma autobiografia, é uma página de autobiografia espiritual, de 64, em que ele diz, confessa, faz uma recapitulação muito rápida, e é uma recapitulação, este texto é um texto particularmente interessante, porque ele ilustra um dos aspectos do pensamento de Marinho, é que ele, no final da vida, não só retoma o gosto do aforismo que ele também tinha, que ele, por exemplo, via em Spinoza, que não é muito óbvio que Spinoza seja um aforista. Ele diz muito próximo do unitarismo de Spinoza, mas eu vi que o pensamento ocidental, cristão e moderno, tinha aproximado muito Deus e tinha simplificado as coisas, e, portanto, para mim o sentido do múltiplo e do tempo instantâneo
é fundamental. Ele procura então redefinir uma nova cosmologia. E é muito interessante nós percebermos que este valor do múltiplo, este sentido de uma reformulação do conceito de verdade, que depois temos a ocasião de ver, aproxima-se de temas que encontramos noutro ambiente e noutro contexto, em Derrida e em Deleuze, apesar de uma extraordinária diferença. Mas, sobretudo, Marinho vai sentir-se muito próximo do que ele diz uma tradição do saber oriental. E o saber oriental não é o saber asiático, é o saber que ele encontra em Escoteriusna, em Pseudo-Dionísio, em toda uma tradição esquecida, na tradição antiga, medieval e moderna, que lhe interessa valorizar, e é por isso que ele se interessa pelo Vedanta, que se interessa por o pensamento islâmico-iraniano, que se interessa por Lao Tse, enfim, mas essa é outra questão. Aquilo que enfim, também nos interessava ver, começa nestas notas para os compiladores, que, por um lado, mostram que, efetivamente, ele tinha a consciência de que o texto dele, não sendo publicado, seria publicado por outro, e isso dá tal garantia que me interessava estabelecer. E nesta nota para compilador é particularmente interessante, porque ela diz respeito aos aforismos sobre o que mais importa, que é uma obra que ele procura dialogar com Rousseau, Kant, Nietzsche, Max Scheler, mas também Pascal, e, portanto, por trás de uma reflexão absolutamente desprovida de referências, nós percebemos que ele está naquilo que eu vos dizia há pouco, neste diálogo subtil e muito fino sobre que é o tema fundamental da aforismo sobre o que mais importa, de uma tentativa de constituir uma ética metafísica, é o tema dele mesmo, ética metafísica, isto é uma metafísica que seja uma ética e que esta ética metafísica é algo que ele lhe permite, numa carta, por exemplo, que diz em 36 a Alva Ribeiro, valorizar a ética e metafísica nos bantus, isto é, nos pensadores africanos, da Abissínia, na China, na Índia. Ora, esta abertura cultural e antropológica não a encontramos em nenhum pensador deste período. Encontramos especialistas no pensamento indiano, especialistas chinês, mas esta percepção de que há um diálogo ético-metafísico com estas outras tradições culturais é particularmente raro. Um dos problemas que se colocou para mim era como apresentar textos que estavam em manuscrito. Portanto, esta edição que eu tinha que propor tinha que, por assim dizer, permitir que a qualidade daquilo que não tinha sido publicada pudesse ser também partilhada pelos leitores. Então, por assim dizer, eu fui buscar a tradição antiga da filologia que estabelece com uma lição a partir das variantes. Mas, por outro lado, interessava-me que os textos lidos pudessem ainda não ser, portanto, um estorvo à experiência pensante que me interessava de fazer conhecer, e, portanto, estabeleci um quadro convencional de convenções muito simples e muito fácil de memorizar, de modo a que, como já há pouco já aparecer, há aqui na parte de baixo enfim, a transcrição diplomática do texto, isto é, eu transcrevi o que foi riscado, interpolado, as notas marginais, de modo a que, para cada página, o leitor pudesse, por assim dizer, acompanhar a gênese de cada página, minimamente. Claro que fiz várias experiências, até com cores, porque, em alguns casos, eu conseguia fazer uma espécie de extratos
de intervenção, mas as tentativas não resultavam legíveis. Tinha estudado também, porque tinha visto que estava a ser feito sobre as versões de Régio e também de Teixeira de Pascoais, e, sobretudo, apesar disto ser já ter um aparato simplificado, iam ser muito difíceis os textos. Portanto, não valia a pena complicar. Aqui dou-vos alguns exemplos deste tipo de experiência, aparecem-nos primeira e segunda, uma anotação à margem enuncia formar isto é, diversas setas e indicações explicam qual é a sequência que o texto tem. Então, a partir destas notas pequenas, nós podemos perceber e reconstituir o que o autor pretende e criar então um texto que tem todo o sentido. A matéria é o espírito para o que eu ignoro, o espírito é apenas a matéria diáfana para os que não têm o seu segredo. E agora é possível depois nós irmos ver abaixo como é que isto foi escrito, qual foi a ordem, que alternativas é que ele colocou, se ele colocou, por exemplo, a palavra mixto, ele, sendo um filólogo, nunca escreve misto, claro que mixto, mixto, ele teria que ter escrito misto, mas dado que me pareceram ser opções intencionais, que ele sabia perfeitamente que estava a dar ao leitor, mesmo com um erro gramatical, qual o sentido que ele pretendia. Isso acontece, por exemplo, com assumpção e assunção, por exemplo. Eu preferi correr também este risco de deixar. Bem, eu estou já muito mais tempo, falta muito para explicar. O problema fundamental é nós percebemos, enfim, deixe-me saltar para isto, porque é que a teoria é importante, porque é que a teoria tem esta forma tão estranha. A teoria é constituída por uma apresentação e por 3 partes, cada uma com 5 capítulos. Isto é, por exemplo, um texto onde ele é um texto, no momento das gênesis relativamente tardio, onde ele põe as partes, os capítulos de cada um deles. Parte primeira, da cisão unívoca, sentido do enigma, trânsito e recurso, descoberta da subjetividade, introdução fundamental, parte segunda, da cisão autêntica, cisão extrema, cisão divina, do patente e do secreto da cisão, insubstancial substante, emergência do amor e da fé, emergência da vida e da razão, compreensão unida da liberdade divina. São as 3 partes. E depois, uma pequena nota, crise da causa, e esta referência, a meu ver, acusa, explicatio Dei, implicatio Dei. O drama divino de que, ao explicar-se, implica e oculta. E nós temos, portanto, aqui, só nesta pequena nota, e com estas chavetas, um tema para perceber que ele está a pensar em Cusa ao pensar todas estas articulações. E depois temos este problema de qual é o eixo central desta tese. O que o Marinho faz na teoria é que ele começa... Marinho, esta cisão que justifica a tal alteração enigmática, é uma cisão que, por assim dizer, mantém tudo cindido e unido ao mesmo tempo, que ele chama de cisão autêntica, e ao mesmo tempo a ser de verdade extremamente, isto é, um ser que já não tem verdade a que subsiste e uma verdade a que não corresponde a nada. E é nessa experiência última de cisão que lhe surge o sentido do nada, e este nada é anterior mesmo à noção de Deus, e é necessário que
assumir este nada para, por um lado, perceber como deste nada emergem os deuses, os mundos, os homens, todos os seres, e que de algum modo os confraterniza, torna deuses e seres finitos correlatos, sabedorias e ignorâncias, mas ao mesmo tempo digamos, permite-lhe perceber o sentido da imaginação, do símbolo, que é que um ser simboliza desta, por um lado, decisão autêntica, decisão extrema, e por outro lado, perceber que aquilo que nós denominamos verdade não é apenas entre aquilo que é patente e que tem uma dimensão oculta, ou que permanece secreto, mas também refere uma revelação, uma contínua revelação. Teríamos esta quadratura secreto, patente, oculto, revelado, constitui o que ele diz a tétrada enigmática, e estes dois fundamentos, tanto no lógico como vamos chamar aqui ontológico, dado que a importância do nada, eu devo estar a esgotar o tempo, não sei, tenho aqui uma mensagem, deixa-me... Robert, discipline-me, como é que estamos? Na verdade a mensagem, o que a mensagem diz é que a luz foi abaixo aqui. Bem. E que Mas que bela metáfora! Isto aqui é símbolo, é? Não, verdadeiramente a luz foi abaixo. A gravação foi interrompida durante 2 minutos. Portanto, eu irei ter que colar os vídeos, 2 vídeos no editor, mas a exposição da tétrada enigmática, talvez se for recapitulada, ou pelo menos um sumário da tétrada enigmática, será excelente para o vídeo. Ok, muito bem. Então, digamos que aquilo que eu pretendo dizer é que a experiência, a situação antropológica em Marinho só ocorre num terceiro momento. Portanto, Marinho não se importa, não está a falar da condição humana, da situação humana, está a pensar no pensar, em um pensar interrogativo, pensar, por assim dizer, que é um sujeito que ele denomina espírito, mas ao mesmo tempo a noção de espírito não pode corresponder a isto. Portanto, ele se percebe que a tradição pneumatológica ocidental conduziu a uma concepção de pneuma ou demasiado humana, ou demasiado divina, e, por assim dizer, simplificada. E é necessário reencontrar um novo nome, porque se perdeu já a noção de espíritos, de sopro, e ele procura, então, se colocar como esta ideia de uma instância que dá substância, que permite que haja substancialidade, mas ao mesmo tempo é radicalmente insubstante. E é por isso que a compreensão disso, deste novo nome do espírito, lhe permite ou lhe exige decompor quer o modo como o humano se pensa a partir do pensamento e da inteligência e da intuição, e, portanto, colocar sempre uma instância interrogativa mais decisiva, e depois pensar a multiplicidade e o sentido do tempo e da história e das próprias regiões ontológicas, o divino, o cósmico, o humano, a natureza, a partir desta estrutura que ele denomina decisão. Mas assumido nada, assumido este suposto daquilo que está na decisão autêntica, mas não ocorre apenas parcialmente na decisão extrema, o que ele diz, o que é e o que não é para ser, essa decisão entre o que é para ser e o que não é para ser ou é para não ser, ele percebe que a verdade estabelece o ritmo daquilo que se patenteia ou que permanece oculto, daquilo que permanece secreto e que se revela.
E, portanto, é neste enquadramento da verdade, pensada nesta quadratura, nesta tétrade que ele chama enigmática, que se lida à tal alteração da visão unívoca. E é neste, por assim dizer, neste âmbito arquitetónico que se situa o humano. Portanto, os homens, o que nós chamamos de realidade, o que chamamos mundo, se estabelece neste âmbito do qual os humanos julgam, por assim dizer, possuir ou reconhecer ou deter nas suas características, mas que é inteiramente enigmática. E é nessa situação que ele vai tentar perceber quais são o que ele chama, já disse de modo, os tais vínculos que se estabelecem no humano a esta vivência do insubstancial substante. Ele pensa, por um lado, o amor e a fé, por outro lado, o juízo e a razão, e uma forma de compreensão, uma forma de inteligência, mas uma inteligência compreensiva. Enfim, há aqui, por exemplo, referências que nós podemos encontrar nos estoicos, como uma terceira instância. Portanto, o amor e a fé, o juízo e a razão, e uma compreensão una e omnímoda. E para isso ele ao graduar as formas de saber, nós encontramos ecos do Tratado do Entendimento Humano, ou da correção do entendimento humano, do saber empírico, do saber de razão e de um saber absoluto, um saber da cisão e da união do ser e da verdade. E essa é que é a questão fundamental. O insubstancial substante é, por assim dizer, uma forma de ritmo, de forma passiva e ativa subtilmente, dos quais os homens têm algum sentido e se inserem, mas que escapa na sua subtileza e exigência esta apreensão. Somente o pensador, e aquele pensador que, por assim, o pensador que assume a responsabilidade e que assume a responsabilidade de pensar, de ver simultaneamente o sentido da união e da cisão e de assume a seriedade e a gravidade de continuar um caminho de pensar que ele chama uma viagem situada sem referências, esse sentido, com essa responsabilidade deste pensador, ele percebe que no cruzamento do trânsito e recurso, de uma cisão extrema até o nada, emerge um novo sentido de juízo e de razão, de uma razão que deixa de ser concebida como um raciocinar, mas como um conceber a partir desta relação entre o secreto e a revelação, um conceber em nós do saber que o liberta. E esse percurso conduz então uma visão de uma plena liberdade, ou de uma liberdade em que ele chama já não Deus, mas uma liberdade que é divina, uma liberdade da plena harmonia e reintegração. Quando veremos isto num outro momento, este sentido da harmonia assemelha-se a alguns dos traços do Tao Te Ching, portanto, do Lao Tse, esta ideia de uma harmonia que subsume toda a negatividade, toda a multiplicidade de efeitos e que é apenas apreendida visionalmente, ou no limite, e que, no entanto, passa a ser o segredo que o pensador tem, ou que pode ter, e que, de algum modo, lhe permite não se enredar no jogo do juízo e da razão e, de algum modo, perceber um sentido destinal em tudo o que acontece. Este sentido da teoria do ser da verdade, no entanto, não lhe foi dado imediatamente. E este um dos aspectos que me interessava perceber na Gênese. Por assim dizer, ele, num certo momento, tem que pensar o pensamento, digamos, a subjetividade moderna e ser levado às suas últimas consequências, tem que repensar a tradição ontológica, Heraclito, Parménides, e também a tradição platónica, aristotélica e estoica, e o idealismo,
para, como ele dizer, chegar por uma transmutação a valorizar o materialismo e o estoicismo, e depois também tem que repensar a situação da figura do homem sábio e da sabedoria, do que ele chama uma santa sabedoria, de algo que, por assim dizer, não se coloca na esfera do ativo, mas do subtilmente ativo e, portanto, que se julga aos outros passivo, e que faz despertar, não só o que se mostra nos textos, e que faz despertar nas pessoas que partilham isso, essa tal expectativa de libertação, de redenção, de reversibilidade. Procurava-vos aqui mostrar-vos, por exemplo, a formulação dos princípios, o que ele vai, ao longo dos anos, ele vai apontando muitas vezes os princípios fundamentais. Um deles é: tudo o que vai demasiado depressa à verdade ou culpa no manifestá-lo. Isto é, Deus, em primeiro lugar, é aquele que vai demasiado depressa à verdade, que quer demasiado a verdade. Ou pelo menos os homens a tomam como uma verdade demasiado precipitada. E depois este conceito de que o mesmo que liga separa, o mesmo que separa liga. E tudo quanto é verdade ao símbolo. Mas ao longo da sua maturação, estes princípios vão-se modificando e vão-se aperfeiçoando. Por exemplo, a última formulação escrita já no final, isto é, praticamente no momento em que em que a teoria vai ser publicada e é arrancada, e é um dos aspectos interessantes. O texto que foi publicado não é a versão mais complexa. Marinho escreveu textos, cada um dos capítulos tem variadíssimas versões, há versões muitíssimo mais complexas. Eu dou-vos, por exemplo, o exemplo desta complexidade. O primeiro princípio: o homem e com ele tudo quanto é ou se ama, se crê ou se apreende e conhece como humano, divino, cósmico ou demoníaco, manifestado, imanifestível, possível e impossível, vai por diversos modos demasiado depressa à verdade. E vocês já veem aqui esta explicitação de todos estes níveis e modos e tal. No segundo princípio nada há de irrevogável no que foi, para alguma crença, algum sentido, conceber ou julgar do homem enquanto homem. Pois o mesmo que une instantaneamente, cinge infinitamente, o mesmo que cinge infinitamente, une absolutamente. E aqui, isto é, nada há de irrevogável. Isto é, para quem verdadeiramente pensa, ele pode, ou é-lhe dado, conceber desde a visão unívoca, perceber a cisão infinita e depois ser capaz de unir absolutamente no sentido da liberdade divina. Depois, este sentido, o terceiro momento, tudo quanto é verdade ou símbolo, e tudo quanto é verdade e símbolo. E esta passagem da disjuntiva para a conjuntiva permite-lhe ter um sentido agudíssimo do concreto, do que é absolutamente concreto. Tudo o que é concreto é, em certo sentido, apenas símbolo, mas é simultaneamente símbolo e verdade. E depois, o terceiro princípio: nada há de irrevogável, nem no humano, nem na relação do homem, Deus e tudo quanto foi e não é para ser, pois tudo foi e é ou não é para ser, se assume instantânea, infinita e absolutamente pelo insubstancial substante, outro e mesmo que é. E, portanto, temos aqui um tema, por exemplo, na mesma época, exatamente no mesmo período em que Badinter está a publicar, é um período, é o ano em que Levinas publica Totalité Infinie, e o tema da alteridade e do mesmo são os temas fundamentais. E esta ideia de um outro que é o mesmo faz parte, é um dos aspectos deste sentido, desta responsabilidade que ele coloca. Eu já estou uma hora, é muito, e portanto tenho que avançar, enfim.
aqui tenho aqui uma explicitação que me interessava, para falarmos em termos dos períodos, enfim, depois tenho aqui alguns exemplos em que permitia, olhando um texto, percebermos as várias versões que o mesmo texto. Esta é uma versão das primeiras palavras da teoria. E nós conseguimos, nesta edição, reconstituir as variadíssimas formas, sempre interessantes, sempre densas, sempre profundas, nunca copiadas. Enfim, o Marinho só tem a versão, quando vai para o editor, copia. Portanto, Marinho escreve reassumindo o ritmo do pensar. E, portanto, os textos são próximos, percebemos que mas não são copiados uns dos outros. E, portanto, temos formulações estilísticas, gramaticais, cheias de nuances, sempre interessantes para nós pensarmos. Por exemplo, nas suas primeiras páginas, onde ele fala o que é a visão unívoca. E são muitas versões. Portanto, um dos aspectos que se colocou aqui para a edição era como apresentar isto. Claro que isto me obrigou a tentar perceber como ocorre a produção. E então os 3 tomos que foram apresentados pela imprensa nacional, eu reconstituo a primeira versão, que se chama Elementos para uma Teoria do Ser da Verdade, que é uma versão ainda muito tateante, digamos, e neste primeiro tomo tem a publicação da obra da versão publicada, que passa a ser a versão de canon, a referência. E, portanto, a partir da qual todas as outras se têm que medir. Isto é, nós não podemos compreender os textos sem ter sempre em conta o que foi publicado. Depois eu publico as Elementos para uma Teoria do Ser da Verdade e um número conjunto de textos publicados entre 43 e 49 sobre história, tempo e o instante, sobre muitos aforismos, muitos artigos soltos, notas histórico-filosóficas que depois desaparecem. E, portanto, o primeiro tomo mostra o Marinho ainda a tentar fazer alguma coisa na relação com aquilo que se considera ser uma obra filosófica, como tinha, por exemplo, Leonardo Coimbra teria feito, e nessa versão nós vemos ele a tentar encontrar nexos e formas de explicar esta primeira formulação, esta primeira ideia fundamental, que é o tema da cisão, em debate com ele, Hegel, Schelling, certamente nesse período, Aristóteles também, mas sobretudo aqui que está aqui presente é Heraclito. E sempre uma leitura dos poetas, Guerra Junqueira, Sampaio e Bruno, que são também autores. Portanto, no tomo segundo, que procura mostrar aquilo que eu chamei a protoversão. Foi um bocadinho à imagem do que se fez com o Tratado dos Lógico-Filosóficos de Wittgenstein, que se falou de um proto-tratatus. Eu também descobri que havia uma protoversão com uma estrutura de capítulos completamente diferente daquela. Enquanto os elementos tínhamos apenas esquemas que se percebiam que eram uma lista de temas a tratar, na protoversão temos uma estrutura de uma obra muito complexa, que se iniciava com uma primeira parte de exposição de qual o novo modo de entender filosofia e ontologia, ser da verdade e de verdade de ser, e depois, no seu desenvolvimento, o Marinho sentia um problema fundamental, que na altura não estava ainda questionado: quem é o sujeito da filosofia? E o sujeito da filosofia, percebemos nós, esta filosofia é o pensar do próprio espírito, e ele não sabe como resolver este problema. E então ainda não tem sequer a noção ainda não se separou da noção de Deus, ainda não começa a tentar expor e perceber o que significa espírito, o tema insubstancial substante de todo não está presente, mas coloca como a questão fundamental quem assume o sujeito da filosofia, senão aquele que interroga. E este sujeito que interroga, que é
por um lado, mais do que a subjetividade da interioridade, é uma outra subjetividade, é o sujeito de tudo e, ao mesmo tempo, é um sujeito que, de algum modo, nós não reconhecemos em nenhuma das formas ônticas que se possam ter. E, portanto, nesta proto-versão, nós vemos muitas variações, primeira versão, segunda versão, ele tem que fazer várias notas e desenvolvimentos, escreve capítulos que não sabe situar, mas verdadeiramente ainda não está definido. E esta proto-versão vai se desenvolver entre 1950 e 53, e percebe-se que ele vai anunciando e vai até publicando páginas soltas, falece no final de 52, Teixeira de Bascolares. E Marinho tem textos muito para si que se coloca. Morreu após ter falecido Leonardo Coimbra em 35. E Teixeira de Bascolares, quem fica para dizer o decisivo? Quem fica para dizer o decisivo? E há, portanto, neste homem, que tem nessa altura 50 anos, quase 50 anos, a consciência de que há uma espécie de radicalidade absoluta em que ele, nesse momento, não pode deixar de dizer aquilo que mais importa, assumindo todos os riscos de incompreensão, mas tendo que dizê-lo até o fim. E, portanto, a partir de 53, o texto, que tinha uma série de partes prolegoménicas que se procuravam explicar os caminhos fechados, os caminhos abertos, os caminhos da mística e da teologia tinham que ser recuperados, a importância da poesia. Portanto, ainda era um texto bastante explicativo e situado culturalmente. Tudo isso desaparece. E é concentrado num texto que o vai ocupar dezenas de versões, que são os textos preparatórios, a introdução. E a forma final é uma forma de absoluto síntese. São 3 páginas. Mas o que acontece é que o sujeito da teoria assume uma forma neutra. Portanto, o sujeito da teoria já não é eu penso, ou o homem, em genérico, para ser aquele que pensa, desta forma neutra. Aquele que pensa tem uma visão unívoca. Aquele que pensa assume a responsabilidade. Aquele que pensa confronta o mistério. E aquele que pensa, é o próprio leitor. Portanto, Marinho, retirando todas as cargas histórico-filosóficas, não citando ninguém e, sobretudo, retirando-se da autoria, constrói um texto que passa a ser uma espécie de parede nua. Isto é, nós não temos, à partida, muitos elementos para lá entrar. Se de algum modo lhe damos a ideia de lhe damos a possibilidade de sermos interpelados, e se de algum modo perguntamos esta visão unívoca, alguma vez eu tive esta visão unívoca, ele diz que esta visão unívoca ocorre a todos os pensadores. E então recuperamos as experiências mais íntimas da nossa infância, as questões da perplexidade que temos. A partir de então, quando esta disposição parética, para usar um termo que Foucault também vai buscar, do falar de verdade e assumir a verdade, o texto abre-se. Portanto, desse sentido, a passagem, a ter abandonado a protoversão, fê-lo passar por uma versão muitíssimo radical, sem mais explicações, sem referências, e colocando o leitor na posição de ser o autor do próprio texto. E o texto passa-se então a constituir numa versão com a ideia de que não é um texto que tem um curso, um conjunto de capítulos, mas esses capítulos retomam constantemente
portanto, tem um recurso, enfim, um tema que também encontramos em Vico, mas com algumas nuances. Por exemplo, os primeiros capítulos de cada parte correspondem, os últimos correspondem e, sobretudo, os do meio correspondem. E o texto é feito para que do primeiro ao 15º capítulo haja uma sobreposição. E, portanto, o texto passa a ser um ciclo. Ontem falávamos desta composição em anel, em Heródoto. E, por outro lado, o que nós verificamos é que, sendo não só em anel, é também um texto em cruz, mas uma cruz tridimensional. Nós precisamos de ir até ao fim para encontrar, na interrogação fundamental, a importância do trânsito e recurso. Quando estamos na cisão, precisamos de perceber o patente e o secreto da verdade, portanto, a tal tetra enigmática, para perceber a importância de que a cisão extrema é, ao mesmo tempo, a cisão que permite que haja a diferenciação ôntica, mas, ao mesmo tempo, é o tempo que nós estamos a viver. E, no terceiro momento, nós precisamos de ter a experiência, digamos, mística, última, da liberdade divina, para perceber que é, a partir de uma noção de juízo e de concepção, de discrímina e de união e de responsabilidade da união, para permitir que estes três aspectos se colocam. E isto que, aparentemente, vos poderá surgir como uma espécie de fantasia formal e estrutural, nós encontramos depois nos textos, nos apontamentos do próprio Marinho. Marinho, deixem-me procurar, aqui já estou a ponho-vos assim alguns dos esquemas que eles colocam e, portanto, e também para vos dar a ideia de que há aqui muito de decifrar textos, enfim, os manuscritos são muitíssimo trabalhados e muito... não é fácil reconstituir e ver as diferentes versões. Enfim, agora já não temos tempo. Mas, por exemplo, neste capítulo, temos novamente os esquemas dos capítulos com as tais correspondências dos primeiros, segundos e terceiros, e depois aqui a noção de trânsito de recurso, dificuldades para quem não teve o sentido da visão unívoca, recurso difícil do recurso para quem não alcançou do Senhor da verdade plenamente vivida. Nos cristãos crentes e nos descrentes e humanistas recusam aceitar que haja antes ou fora do que tem como definitivamente verdadeiro a considerar. E depois há esquemas assim, os capítulos postos em linha e o centro, a questão do trânsito e recurso. Ou então há outros esquemas onde nós vamos ver formas de agrupamento e o centro, enfim, quando eu descobri este manuscrito fiquei muitíssimo contente porque parecia justificar o que eu queria dizer. Trânsito e recurso, decisão extrema e emergência do juízo e razão é o centro de todo o processo construtivo. E essa, portanto, e quando ele percebe esta estrutura, é o momento em que ele começa a pensar a assunção do nada. E então a última fase, de 57 para 60, são as múltiplas versões que ele vai tentar explicar, e como vos disse, até por vezes em formas muitíssimo sucessivas, o que é que isso significa? Isto é um dos índices da terceira parte. Por exemplo, para a emergência temos versões 55, 57, 59, 59, depois umas em fevereiro, outras em agosto, outras em novembro, e constantemente acrescentar. Ou esta, das mais interessantes, de Deus, Deus ou da liberdade, depois já tira-se Deus, a sua liberdade divina, e temos datas por vezes 29 de novembro, 25 de novembro, portanto, constantemente até abril de 1960, portanto, é que é o final, a última data que nós temos, onde ele continua a escrever e a reencontrar formas muitíssimo mais elaboradas para explicar estas articulações a partir do momento